Bom dia, Pai do Seu pastor Israel Marcelino. Hoje, dia 13 do mês de junho, sábado gostoso aqui em São Paulo, em Osasco. E nós estamos juntos nessa empreendida missional, hoje, tratando de um assunto muito importante, não é? Um assunto que é prioritário para todo ser humano, tratando da mente, tratando de assuntos da mente. Bom dia, pastor Israel Marcelino, direto de Tampa, aí, nos Estados Unidos da América. Bom dia e a paz do Senhor, pastor Jair Felizbino. Prazer muito grande poder estar fazendo esta live com você. Bom dia para todos aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de todos vocês. Maravilha, meu pastor. Espero que esteja tudo bem contigo, com a pastora Léa, com os teus filhos, tuas malas, teus netos, os membros aí da igreja em Tampa, né? E saudade, sei que essa pandemia cancelou as suas viagens de compromisso aqui no Brasil, quando o senhor sempre pode estar conosco aqui. E já estamos com saudade e orando para que Deus possa viabilizar a sua vinda logo para o Brasil, né? Verdade. Eu quero cumprimentar também a tua família, todos os nossos amigos, né? Que Deus abençoe. Graças a Deus por aqui estamos bem, meus filhos estão bem, as igrejas estão bem. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. E nós estamos aproveitando essa pandemia para a gente poder aprender a trabalhar com todas as ferramentas, né, que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E eu estou aproveitando essa pandemia para fazer uma reciclagem, aproveitando essa pandemia para ver novos horizontes. Estou pensando na programação que vamos fazer aí assim que terminar a pandemia. Então nós estamos aproveitando esse momento para eu poder dar uma reorganizada em todos os sentidos. E esperamos, se Deus quiser, assim que essa pandemia passar, as agendas entrando, vamos fazer a obra de Deus. Vamos continuar fazendo a obra de Deus. Bem, pastor, antes da gente iniciar o nosso bate-papo com o tema, e hoje um tema bem sugestivo, né? Englobando aí toda a população missionária ou o time missionário de Jesus, que são os obreiros e obreiras, com suas famílias, e às vezes estão lidando com situações e não sabem que situações que é oriundas dessa parte, né, da mente. E antes que a gente bata esse papo legal, os meus amigos têm que te conhecer, né? São muitos amigos que eu tenho. Pastor Israel Marcelino nasceu aonde? Filho de quem? Como se tornou pastor, de pastor missionário, e de missionário hoje o homem que realmente tem uma logística missional que não atende só a América, mas atende as Américas, atende a África, a Ásia, a Oceania. Eu quero que o senhor tenha liberdade de falar aonde o senhor nasceu, filho de quem, irmão de quem, ministério, chegada aos Estados Unidos, esse período que passou, que está aí, e até dos projetos. Depois a gente vai entrar nesse assunto tão legal, que é o assunto da mente. Fique com liberdade, pastor. Bom, nasci na cidade de Marília, estado de São Paulo, quando meu pai estava pastoreando aquela região. Pastor Joaquim Marcelino da Silva. De Marília nós fomos para Santo André, e lá em Santo André ficamos por vários anos. Meu pai foi pastor em Santo André por muitos e muitos anos. Pastor Joaquim Marcelino da Silva, saudosa lembrança. Meu irmão, pastor Samuel Marcelino, também já está com o Senhor ali na cidade de Mauá. Deus me deu o privilégio de casar com a Léa Esforci. Deus me deu o privilégio de termos 3 filhos, Peterson, Denis e Rodrigo, todos eles casados. Tenho 7 netos
Deus me deu a oportunidade de me formar como dentista, ali na FIUB, Faculdade Integrada de Uberaba, no ano de 1974. Trabalhei como dentista até 1992. Aí, de 92, dezembro de 92, Deus nos trouxe para trabalhar com missões aqui nos Estados Unidos. Desde 92 estamos aqui nos Estados Unidos. Deus já nos levou em todos os continentes. Parece-me que já chegou aí. A Lívia mandou para mim, eu acho que eu vou entrar lá agora. Vamos esperar um pouquinho só. Ótimo, pastor Israel. É só fazer dessa forma, tá, pastor Israel? É só para compartilhar. Compartilhar, copiar e compartilhar no seu Facebook. Graças a Deus. Esse é o poder da tecnologia. Fica à vontade, pastor Jair. Fica à vontade. Lucas do Mevan, lá em Itajaí, nos auxiliando. Sabe, Lucas, você surgiu como anjo, né? Você e a Lívia são anjos, porque eu aqui no Brasil, pastor lá nos Estados Unidos, se não é os dois aí, a gente está com as botas na água, né? O Lucas, ele trabalha com o pastor Muracava, né? Alexandre Muracava, pastor Luiz Hermínio, lá nas missões da América Latina, Missão América Latina, e ele é profissional nessa área, viu aí o nosso apuro e chegou para nos ajudar, está fazendo essa conexão. Não sabemos o que foi que aconteceu, o que passou aí dentro do Facebook, que a gente faz live quase todo dia, e hoje, por incrível que pareça, nós não conseguimos linkar direto o pastor Israel no Facebook. E aí estamos tendo que fazer uma triangulação. O Lucas está trabalhando aí com a Lívia para poder levar isso ao ar, colocar no Facebook. E com bastante atraso, porém hoje nós temos todo o tempo do mundo. Só não podemos entrar no horário da Santa Ceia, porque hoje nós temos a nossa Santa Ceia. Graças a Deus, irmãos, já estamos retornando aos cultos presenciais aqui em Osasco, né? Hoje nós vamos ter a nossa Santa Ceia, estaremos com o nosso pastor de Amado, pastor João Moisés, para o nosso lindo culto de Santa Ceia do Senhor, aqui em Osasco, na Assembleia de Deus. E esta live maravilhosa, que o pastor Zé se ajeita ali, hoje tratando da mente, com o tema, né? Tratando da mente do missionário e a sua mente nesse tempo de crise, embasado no livro do pastor Israel, doutor Israel, né? Cuidando da sua mente. Ele é perito nessa área, Deus tem dado muito paciência. E ele hoje vai falar, nós vamos fazer perguntas, ele vai responder. Estamos falando, você está me ouvindo ou não? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Então vamos continuar assim do jeito que está. Continue. E aí o senhor estava em Uberaba, o senhor foi para os Estados Unidos, tem os 3 filhos. Está me vendo ou não? Sim, estou te vendo. Bem bonito, bigodão. que legal. Então nós viemos para os Estados Unidos, fomos para a cidade de Boston, fomos para Hyannis. Durante 24 anos, quase 25 anos, ficamos em Hyannis, pastoreando a igreja, abrindo trabalhos, e nesse tempo viajamos 5 continentes. Deus nos abençoou de uma forma muito linda, muito bonita, muito maravilhosa, né? E abrimos vários trabalhos, ajudamos vários trabalhos, estivemos apoiando vários trabalhos, né, de uma forma toda especial. Aí, com 66 anos, me aposentei, deixei o trabalho de Hyannis na mão do meu filho, pastor Denis, e mudei para Tampa. E aqui em Tampa nós estamos ajudando de vez em quando as igrejas aqui em Sarasota. Vamos a Tampa, vamos a Orlando, vamos em outras cidades aqui pela região, fazendo a obra de Deus. Mas se for ver, o senhor está trabalhando muito mais agora, né? Não, o senhor não trabalhava, o senhor trabalhava, mas agora a densidade de trabalho aumentou, porque agora não é só em Tampa, o senhor atende por causa das suas agendas, seus seminários que o senhor dá, principalmente daqui a pouco a gente vai falar sobre essa bênção. Hoje o seu ritmo aumentou. Aumentou bastante, né? Praticamente antes da pandemia eu estava viajando
Pelo menos quase todos os meses, 15 dias fora dentro de casa, 15 dias dentro de casa, né? Com a pandemia agora a gente está viajando muito, mas é da sala para a cozinha, da cozinha de volta para o quarto, do quarto para a sala, e a gente vai fazendo esse turismo aqui dentro de casa. O bom dessas lives é que a gente não é engessado, né? A gente não é trancado, a gente pode ficar à vontade. Então, eu estou na minha sala e o senhor está na sua sala. Já aprendi a cozinhar, já aprendi a limpar a casa, já aprendi a costurar, já aprendi a fazer de tudo que você possa imaginar. A pastora Léia não gosta nada, né? Nem, rapaz. Não gosta pouco, né? Gosta muito. Muito. Aliás, ela já passou para mim 70% ou 75% dos deveres da casa, né? Maravilha. Só não estou lavando porque a máquina lava, né? Mas... Que bom, pastor. Eu gostaria de ter tempo para bater um papo o dia todo, para o senhor falar tudo aquilo que eu já ouvi, né? Quando nos conhecemos lá em Limeira de Mantena, já conversamos bastante, as nossas andanças, Peru. Verdade. Mas eu sei que o tempo é limitado, mas é a primeira de algumas lives que nós vamos fazer, eu e o senhor, né? Sim. Mas hoje, especificamente, nós vamos tratar de tempo de crise, lições no meio da crise, e principalmente essa questão mental, que muitos têm até líderes que não atentam para essa área aí. E às vezes espiritualiza tudo de um lado, ou racionaliza tudo e acaba entrando problemas na família, no ministério, problemas da sociedade. Ele não entende que é oriundo dessa caixinha aqui. E eu sei que o senhor é expert nesse assunto. Essa noite eu já tinha lido, eu mastiguei todo de novo, né? É lindo demais, é um livro bom para pastores, para filhos de pastores, para esposas de pastores e para crentes, né? Fala, os tópicos aqui são interessantes. Eu vi aqui 3 tópicos aqui. Se eu tivesse tempo, ocorrido tudo bem, eu iria pedir para o senhor falar 3 tópicos aqui, e é top. Mas como o nosso tempo é limitado, nós vamos remarcar uma outra live. E agora vamos correr dentro daquelas perguntas, né, que eu quero fazer para o senhor, mas eu quero marcar uma outra live já profissionalizada, assistida pelo Lucas, né, e pela Lívia. Se não fosse o Lucas. E quando o senhor veio ao Brasil, eu gostaria que o senhor conhecesse o Lucas. Eu não conheci ele pessoalmente ainda. Eu conheci ele através do pastor Muracaba, Alexandre Muracaba. Eles estão em Itajaí, eles trabalham com o pastor Luiz Hermínio, uma missão espetacular. Eles têm uma mesa, né, mesa da missão na América Latina, e é um pessoal apaixonado por missões. Eu gostaria que o senhor viesse e conhecesse eles. Então, nós vamos hoje cumprir aqui aquilo que nós já conversamos. Eu quero começar aqui fazendo perguntas, mas eu quero ver se a gente faz uma outra live, 1h30 de duração, para a gente entrar neste campo, principalmente o campo da família. Porque quando eu comecei a falar com alguém que eu ia fazer de gay, algumas pessoas começaram a me dizer assim: pastor, isso é muito sério. Falar sobre filhos de crente que saem de casa sem o pai e a mãe saber o que pastores que se suicidam, crentes que se suicidam. Isso tudo é muito interessante falar, porque parte desse livro aqui, né? E eu quero até sugerir, antes de começar a conversar, sugerir aos telespectadores para adquirir esse livro. Aqui no Brasil tem quem vende. É muito bom para ler 1, 2, 3 vezes para poder ver que ele fala embasado na palavra. Bom, pastor Israel, deixa eu te fazer uma pergunta. Na tua visão, você acha que as crises, problemas, isso aí faz parte da obra missionária? O missionário que está são muitos missionários que estão nos ouvindo. Crises faz parte da obra missionária? Sim, deixa eu, antes de falar disso, o pastor Wellington Tieso, aí no Brasil, pertinho de você aí, ele tem os livros para poder estar vendendo para as pessoas que estejam interessadas. Daqui a pouco a gente bota na live, então, o nome dele e o contato dele. Sim, eu te passo. Aqui. Será que ele está assistindo a live? Eu acredito que sim. Se ele estiver, ele pode entrar e ele mesmo faz a divulgação lá do contato dele. Sim.
Yes. Aí é bom, porque a pessoa entra em contato com o Tieso, né? E pode fazer o pedido, ele despacha para qualquer canto do Brasil. O Um Wellington livro. Tieso, você quer marcar aí de repente? O telefone Pode dele falar. é 019 019 999 99939 77 77 5091. 5091. Tá aí, meus irmãos. A Lívia vai colocar na live lá, mas para quem quiser anotar, quiser o livro espetacular, livro muito bom, tá? O código é 19, código de Campinas, que é 999-39-77-5091. 999-77-5091. Pastor Wellington Tieso, né? Isso. E aí você ligou, entrou em contato com ele, ele vai despachar o livro para você. Quantos livros você quiser presentear, nora, genro, tio, tia, pastor, presbítero, evangelista, e aí o Tieso vai despachar para você, para qualquer canto do Brasil, esse livro maravilhoso do pastor doutor Israel Marcelino, né? É muito bom, eu sugiro, recomendo, porque eu já li 2 vezes e é bom demais. Vamos lá, pastor, então, para o nosso... Vou te dar a resposta. Então vai. Não existe ações missionárias, ou não existe missões sem crises. Você sabe que para poder fazer a obra missionária, nós fazemos sempre ela na crise, né? Todos os tipos de crise que você possa imaginar. Crise muitas vezes espiritual, crise muitas vezes ministerial, crise familiar, principalmente crise financeira, muitas vezes até crise na própria saúde. Não existe missões sem sofrimento, né? Sem renúncia. Não existe como você realizar missões, de repente, sem desertos, sem solidão. Então, é muito importante a gente entender que para poder fazer a obra missionária, ou para poder fazer a obra de Deus, a crise faz parte da tua vida, da minha vida, de nossa vida. Você sabe o que é sofrer confrontos e você sabe o que é sofrer afrontos. A obra missionária é algo muito especial que Deus dá para o ser humano, né? Quem faz missões, quem gosta de missões, quem abre o coração para fazer missões, eu tenho para mim que são pessoas muito, mas muito, muito especiais. Porque eles têm que abrir mão de tudo. O missionário tem que abrir mão até dele mesmo, né? E a gente muitas vezes não é entendido, não é compreendido. Mas a grande verdade é que isso daí faz parte, inclusive, das crises, né? Tem gente que fala para mim até hoje, eu não sei como é que você abandonou o teu consultório, eu não sei como é que você abandonou a tua família no Brasil, não sei como é que você abandonou o que você tinha no Brasil, você fazia parte do Ministério do Belém, como faço até hoje, você poderia ser hoje um pastor setorial, você poderia hoje ser um pastor presidente no interior ou em outros lugares, e você me larga tudo, vai fazer a obra para cuidar de várias igrejas pequenas, plantar, sofrer, passar necessidade. Crise. E é crise. Então, agora, dentro dessa pergunta, porque eu sou amigo do senhor, eu conheço muita coisa, né? O senhor está falando, eu me lembrei que tem muita gente que olha para a América e tem uma visão, né, platônica da América. Mas hoje quem vê o pastor Israel pregando aqui no Brasil, nos grandes congressos, nas grandes igrejas, né? Chega à América, tem uma noção nossa, né? Mas não sabe que o senhor e a irmã Léia e seus filhos já passaram por muitas crises ao ponto do senhor fazer salgadinho, trabalhar, irmã Léia, trabalhar. Foram momentos de crise que vocês passaram. O problema todo é o seguinte, as crises existem, mas a gente não pode ficar olhando para elas. Então, quem vem para os Estados Unidos, passa as crises,
daqueles que vão para a África também, que passam crises. Aqui, nós tivemos momentos de não ter dinheiro para comprar comida. Olha aí. E eu vou para o supermercado muitas vezes pela fé, e lá Deus faz o milagre. Aqui nós já fizemos comida, vender comida, para poder ter o dinheiro, para poder fazer a obra de Deus, né? Aqui a minha esposa já trabalhou em hotéis, limpando hotéis. Eu já trabalhei já cortando grama, eu já trabalhei na pintura, eu trabalhei limpando o chão de supermercado, limpando o banheiro de supermercado. É aí que está, pastor. É aí que está. A gente te liga com a segunda pergunta. Ontem eu falava numa live participou o pastor Mazinho lá de Poá, pastor setorial, e nós falávamos justamente sobre isso. O missionário, olha só, já enganchando na segunda pergunta. Então, isso é importante, o missionário sair daqui, ele e a família, preparados mentalmente, para saber o que eles vão ter aí no campo missionário. Eles têm que sair preparados, com a mente preparada. Deixa eu dizer algo para você. Quando Deus me chamou para missões, que eu conversei com o pastor Zé Wellington, dizendo que viria para missões e tal, e não teve nenhuma igreja com responsabilidade financeira para me ajudar, só com responsabilidade ministerial e espiritual, eu achei que eu e Deus éramos 10. Eu era um, aliás, ele é Deus 1 e eu 0, mas nós fazíamos um time e éramos 10. Conversei com a minha esposa, conversei com meus filhos, e na minha cabeça é o seguinte: eu vou chegar nos Estados Unidos e vamos explodir, vamos arrebentar, vamos fazer o que precisa ser feito. Eu não saí dos Estados Unidos mentalmente preparado para enfrentar, eu não saí do Brasil mentalmente preparado para enfrentar a missão nos Estados Unidos ou qualquer em outro país, né? Então eu sofri muito, problema de cultura, problema da língua, problema de alimentação e as dificuldades que eu encontrei aqui no campo. Então, a grande verdade é que ninguém falou para mim como é que os Estados Unidos era. Então, quando o missionário sai do Brasil, que ele vai para a África, que ele vai para a Europa, que ele vem para os Estados Unidos, vai para qualquer lugar, a mente dele é o seguinte: eu vou chegar lá e vou arrebentar, vou chegar lá e a coisa vai acontecer, vou chegar lá e a coisa vai, né, virar. E quando chega no país, a realidade é outra. E se não estiver preparado mentalmente, não estiver preparado ministerialmente, espiritualmente, teologicamente falando, o missionário e a sua família vão passar por decepções. Meu Deus! Vão passar por frustrações. Eu estou falando isso para o missionário e estou concordando. E tem muitos que, o senhor sabe disso aí, porque o senhor tem dado palestra e orientado muitos secretários de missões como eu, e muitos que saem despreparados voltam embalados com problema, divórcio, quando não voltam mortos, porque vão despreparados. Sim. A grande verdade é o seguinte: a missão tem que estar no coração, vamos dizer assim, mas a missão também tem que estar na mente, e a missão também tem que estar no bolso. Então, a grande verdade é que quando você tem a chamada missionária, você se sente um leão. Quando você chega no campo missionário e começa a trabalhar, você vira um gato. Olha aí, pastor, já encaixando a terceira pergunta. Então, diante de ir preparado, né? Existe crise, você tem que ir preparado mentalmente. Então, no campo, é importante o missionário e a família estar assim, tranquilos. Bem olha, tranquilos. Por quê? Pastor Jair, desculpa, mas parece uma utopia, mas é uma grande verdade, né? Dificilmente o missionário, principalmente, vamos dizer assim, brasileiro, né, sai da base, vai para o campo missionário, mentalmente preparado para ele ficar tranquilo. Preste bem atenção, eu saí do Brasil sem nenhuma ajuda financeira. Tem muita gente que sai do Brasil com uma ajuda financeira pequena, né? Porque fazer a obra de Deus é assim. Chegando aqui, eu tive que trabalhar.
Eu, minha esposa, meus filhos tivemos que trabalhar. O dinheiro que dava para a gente ganhar, a gente sustentava a vida da gente e começou a fazer a obra. Então, mentalmente e financeiramente, vamos dizer, você tinha paz, tinha tranquilidade onde você estava no campo missionário? Não. Eu passei várias noites com o joelho dobrado, pedindo providência de Deus para o alimento, para pagar aluguel, para poder fazer visita. Então, quando você não tem muita tranquilidade no campo missionário, de vez você produzir 100%, você vai produzir 50%. E olha lá, 30%. Meu Deus. Porque você se desgasta. E aí que começa a batalha. Sim. Aí você tem uma batalha espiritual, que depois a gente pode entrar nisso, que é mais profundo. Aí você tem uma batalha ministerial. Aí você tem uma batalha com a família. Aí você tem uma batalha, muitas vezes, no oculto, com a base. Puxa, por que a base não pode me mandar um pouco mais? Por que a base não pode me ajudar um pouco mais? Por que a base... Então, agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor, vai ser uma coisa pessoal, o senhor vai ter que falar em nome de todos os missionários. Sim. Os que estão na África, na Ásia, na América, na Europa. É uma coisa muito interessante que muita gente não tem noção. Alguém sabe, outros não. Missionário, então, sofre de ansiedade. Deixa eu te falar uma coisa para você, pastor Jair. Você está sendo a primeira pessoa que está me dando a oportunidade para eu poder falar uma realidade de missões. Eu quero saber, muita gente quer saber. Eu gostaria que a Sename, a nacional, aí nos Estados Unidos, pudesse me dar um dia uma oportunidade, sabe, para eu poder trazer dentro de uma conferência o que é fazer missões e o que é ser missionário. Uma realidade missionária. O líder está te ouvindo, o pastor Saulo Gregório está te ouvindo lá em Uberlândia. Pastor Saulo Gregório é meu amigo. Eu já pedi, inclusive, essa oportunidade para ele. Já faz tempo que eu pedi. Por quê? Porque quem fala muitas vezes de missões não sabe o que é realmente, verdadeiramente, o que o missionário passa. Então você pergunta para mim, pastor Israel, você já passou por depressão? Já. Pastor Israel, você já passou por ansiedade? Já. Você já passou por desilusão? Já. Por apatia? Já. Você já pensou em morrer? Já. Você já passou por solidão? Sim. Você já passou por momentos difíceis? Sim. Se não é o temor de Deus no coração da gente e não é a chamada que é muito forte, o missionário faz besteira. Eu chegava no Brasil, muita gente chegava para mim e dizia assim, quanto tempo estava na missões? 10 anos. Aí perguntava para mim assim, quantas congregações você tem? Eu digo, nenhuma. Aí pergunta para mim, mas o que você está fazendo lá? Eu digo, tudo é de Deus, sabe o que eu faço? Planto igreja, boto um pastor e boto ele para andar, boto ele para funcionar. Então, a grande verdade é que se nós pegarmos agora, dentro de uma conferência missionária, para tratar de missões, ele com a esposa e os filhos, você vai ver que eles têm muito mais problema mental, psicossomático, do que físico, do que espiritual. Eu tive sentimento de abandono, sentimento de rejeição, eu tive sentimento de desvalorização, como missões, como missionário. Muitas vezes você chega numa igreja... O pessoal está gostando do assunto. O senhor não está nem lendo os comentários, né? O pessoal está gostando. É um assunto diferente que pouca gente trata. Sim. E eu estou ouvindo a boca de um missionário em loco, né? Você está vivendo isso. São 30 anos de missões. Agora, deixa eu falar um negócio para o senhor. Nós não entramos ainda onde eu quero entrar, mas é que está uma coisa puxando a outra. Então, quer dizer que o missionário, a esposa do missionário, os filhos dos missionários são suscetíveis, eles são sujeitos, depois dessa ansiedade, dessa problemática, a sofrer depressão. É o que nós temos visto, muita gente com depressão. Por que você acha que Deus me deu esse livro Cuidando da Mente? A guerra aqui dentro da minha cabeça foi muito grande. Aí o que Deus fez? Deus me deu algumas experiências e falou para mim, escreve, que no futuro você vai trabalhar com relação a isso. Olha, nós temos, eu não vou dizer que são todos, mas 90% dos missionários, tá?
que estão aí ao redor do mundo, principalmente agora, nessa pandemia, estão sofrendo depressão, de ansiedade, de desespero, de apatia, esqueceram de nós, não mandaram o nosso dinheiro, não mandaram a nossa ajuda. Me entendeu ou não? E tem muitos missionários que, para poder sobreviver, de repente, nessa hora, estão trabalhando no campo. E tem outras coisas mais profundas, pastor Jair, com relação a isso daí, sabe? No campo missionário, meu amigo. Muito choro, aqui, muita lágrima. Chorando aqui. Porque a gente sabe de relatos, testemunhos em vidas frustradas, decepcionadas. Teve gente que já ficou até... Né? Sim. E aqui nós não entramos aí no campo da mente. Nós estamos falando de ansiedade, depressão, né? Agora, uma pergunta interessante aqui, pastor. Tem gente aqui que está falando, Jó, é assunto bom. Então, frustração, decepção no campo missionário. Isso aí seria uma razão forte para a pessoa entrar em pastor? Pastor, a decepção associada com ansiedade, associada com sofrimento, associada com aflição, associada com desespero, associado com rejeição, associado com a solidão, associado com um bocado de coisa, pode levar a pessoa, pastor, a desistir de missões, a desistir de Deus e até pensar em morrer, até pensar em se suicidar, porque ele tem vergonha de voltar para a base, você está entendendo? Sem ter feito o trabalho missionário. Tem muita gente que está no campo de missões, pastor, que é só pedreira, é só pedra. Me entendeu ou não? Outros já estão num campo mais tranquilo, ainda tem terra, tem pedra, tem... Mas qualquer lugar, pastor, se o missionário não estiver preparado, não estiver firme com Deus, se ele não estiver firme na chamada, ele não suporta. Eu estava falando, eu me lembrei de uma coisa aqui do livro. Ó, o senhor escreveu aqui, quem quiser saber tem que comprar o livro para saber. Uma experiência que o pastor já contou aqui, e aí eu estou arrepiado, porque essa noite, era 4 da manhã, eu estava lendo o livro, e o senhor conta a experiência de um amigo seu, obreiro, abriu brecha e foi parar, não precisa falar quem é e de onde que é, eu sei de onde que é, mas foi parar no hospício, o senhor foi socorrer lá no hospício. Sim. E aí eu li chorando. E se o senhor não tivesse ido lá, impetrado a bênção, expulsado o mal, e depois de uma semana ele se libertou e ele confessou para o senhor que ele brincou, ele abriu mão para as tribulações e o demônio tomou a mente dele. Sim. E jogou dentro de vocês. Conta aí para o pessoal que está te ouvindo sobre isso aí. A grande verdade, pastor, é que quando você começa a sofrer de um lado decepção, frustração, depressão, ansiedade, tristeza, muitas vezes você abre a tua mente um pouquinho, dá brecha para uma tristeza profunda e você começa a brincar. Ninguém gosta de mim, ninguém está lembrando de mim, estou aqui nesse sofrimento. Aí você começa a conversar com um, conversar com o outro, dando abertura para o mundo espiritual entrar. Aí você levanta triste e diz, hoje eu não vou tomar café, hoje eu não almoço, eu não janto. Aí você começa a ficar, né, completamente desorganizado, desestabilizado, espiritual e também no físico. E quando você para de alimentar direitinho, começa a brincar, eu estou vendo coisa, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, o inimigo veio e tomou a mente dessa pessoa. Aí ele deu um surto, ficou paranoico, foi levado para o hospital, do hospital foi levado para o manicômio, né? Lá para o hospício. Quando eu cheguei, que eu fiquei sabendo de tudo, que eu entrei lá, pastor, parece que eu estava entrando no inferno. Parece que eu estava entrando no inferno dentro do hospício. Quando eu vi ele caído num canto, eu fui nele, ele me reconheceu.
E ali nós conversamos, ele começou a falar para mim a situação dele. Nós oramos, eu perguntei para ele: você crê que Jesus Cristo pode restaurar a tua mente? Você crê que Jesus Cristo possa curar você? Ele falou: creio. Você nunca mais vai brincar com o mundo espiritual? Ele falou: não vou. Então nós vamos repreender agora. Repreendemos. Uma semana depois, ele saiu do hospício. Aleluia! E disse para mim: pastor, a minha mente a partir de hoje será a mente de Cristo. Qualquer outro tipo de pensamento, aleluia, eu vou repreender em nome de Jesus Cristo. Me entende, pastor? Meu então, Deus. Agora presta atenção: o missionário que está no campo, ele quase não dorme, pastor. Ele sofre de uma decepção muito grande, de uma frustração muito grande. Ele tem medo, pastor. Ele tem medo, pastor, de repente alguém da base, pastor, ele tem medo de alguém da base ligar para ele e dizer: e aí, como é que tá? Ele vai falar: tô bem, mas muitas vezes ele não está bem. Como é que está a obra? Está crescendo, e muitas vezes a obra não está crescendo. Como é que está você está ganhando muita gente para Jesus? Ele vai dizer assim: estou ganhando, mas não está ganhando. Então, ele entra pelo caminho da mentira. Eu posso colocar um adendo aí? Pode. Eu não vou citar onde, quem é, onde que está, como é que está. Eu trabalho com missões desde que minha filha Lívia tinha 2 aninhos. Sim. Nessa carreira, nessa vida já de 18 anos, de coordenador de missões, divulgador de missões, incentivador, já fui em muitos países, e um dos países que eu fui, conheci uma família, e a gente é amigo até hoje, estamos cuidando, mas o fim foi que, tudo bem, como o senhor estava, tudo bem. Fui lá já 2 ou 3 vezes, não me lembro certo, 3 vezes ou 4 vezes, não sei, um país aí, e as 2 últimas vezes eu percebi alguma coisa, muito ativismo, muita coisa, e preocupação, recebe daqui, apoiador não vem, salário não veio, e tensão, e muito trabalho, e lota a mulher que trabalha, lota o filho que trabalha, lota a filha, lota ele, vai. Final, é um amigo meu de paixão, é o meu mano. A família teve que ser recolhida para um outro país, para uma instituição que socorre missionários. Por quê? Todos com depressão, todos com problema, e está lá quase 1 ano tratando, fazendo aquela reciclagem para voltar para o campo. Aí, a questão, e tem pessoas que vê o missionário, como o senhor está dizendo, vai, tudo bem, estou batizando, mas não sabe que a mente dele é uma pilha, está lotada, suflando de problemas e está já a ponto de entrar num pico, como esse senhor está falando. A cobrança, pastor, o problema todo de campo missionário são as cobranças. Você vai para o campo missionário, se você não apresenta trabalho, não apresenta almas, não apresenta batismo, não apresenta crescimento de igreja, crescimento de obra, você é um mau missionário, você é um péssimo, você não tem chamada. Então, eu aqui nos Estados Unidos aprendi uma lição. Um missionário daqui, americano, foi para a Índia, ficou 25 anos na Índia fazendo obra missionária. Quando ele voltou já de uma certa idade, perguntaram para ele: quantas almas você ganhou? Ele falou: nenhuma. Quantas igrejas você abriu? Nenhuma. E o que é que você ficou fazendo? 25 anos lá, fazendo folheto, né? Distribuindo folheto. Aí ele falou assim: qual é o teu pedido? Ele falou: eu preciso de 100 missionários para a Índia. Aí a comissão disse: não, nós não vamos fazer isso, não. Você passou 25 anos, não ganhou uma pessoa, por que nós vamos mandar 100? Aí ele disse: se vocês não mandarem 100, eu vou voltar para lá, com a idade dele já dos seus 70 e poucos anos. Aí eles resolveram fazer uma experiência por 1 ano. Mandaram 100 missionários para a Índia, aonde eles apontaram, aonde o missionário antigo apontou os locais onde deveria de cada um deles irem. Aí eles foram. Com 1 ano de trabalho, os 100 missionários abriram 100 igrejas. Por que abriram 100 igrejas? Porque quando eles chegavam, todo mundo perguntava do velhinho missionário e amava aquele homem.
acabava aceitando a Jesus. Então o homem plantou 25 anos para depois os outros erguerem as missões, erguerem as igrejas. Você está me entendendo? A Bíblia diz, um planta, o outro rega, crescimento quem dá é Deus. E muitas vezes o missionário tem que plantar, regar, e é obrigado a fazer o crescimento. Eu acho que agora que a gente está se descobrindo, né? Por exemplo, o senhor está falando aí, eu estou falando com o missionário. Essa live não vai acabar agora, nós vamos ter que parar, porém, eu tenho que marcar outra live com o senhor. Tem muita gente dizendo assim, o assunto é muito importante. Nós vamos acabar não entrando nesse assunto do livro. Quem quiser o livro, está aí o número do Tieso aí na live, o Lucas está colocando a cada 5 minutos, porque é necessário a gente continuar conversando sobre isso. O senhor está falando aí, eu estou vendo assim, que agora que a gente está começando a descobrir flexibilidade na obra missional. O ano que o senhor foi, que o senhor precisou trabalhar, voltar a ser dentista aí, as pessoas até criticavam. Eu lembro quando as pessoas criticavam que o missionário trabalhava no campo. Mas hoje já descobriu que hoje existe profissão e missões, missões e profissão. Sim. Né? E é um meio de não dar problema mental no missionário. Ele pode ir ganhando o seu dinheiro, fazendo trabalho missional e vice-versa. E é aí que a gente está vendo muitos missionários de ontem que estão voltando hoje, mas ninguém pergunta para ele o que ele passou, o que a família passou e problemas que oriundos da mente. Pastor Jair, sabe qual foi o conselho que eu recebi de outras pessoas que fazem missão? Não. O conselho que eu recebi, pastor, vou falar para o senhor um negócio muito profundo. Eu gostaria de participar de uma conferência nacional, aí no Brasil. O conselho que eu recebi aqui foi o seguinte: Israel, não vá para o Brasil com roupa nova. Não conte vitória, só conte derrota. Não conta que a coisa está... Só conta problema, porque senão você não vai receber miséria, senão você não vai receber oferta. Eu disse, eu não vou fazer isso não vou fazer, não dependo da oferta. Se quiser me dar oferta, amém, glória a Deus, mas se não der oferta também, não tem problema não. Agora, eu ir mostrar uma coisa que para eu poder angariar fundos, tem que trazer para mim, que não é uma realidade. A realidade de missões, você conhece missão, você sabe que muitas vezes você chega num campo missionário, o missionário não tem nem dinheiro para comprar comida para eles e muito menos para você. A igreja dele é pequena, e muitas vezes quem frequenta a igreja dele são pobres, sabe? Então, muitas vezes, a base missionária, ou quem manda o missionário, não entende essa questão, né? A questão toda é que nós precisamos entender, precisamos compreender, é de que muitas vezes o missionário, por ansiedade e por medo, ele muitas vezes até ele maqueia um pouco o campo missionário. Aí eu tenho 150 congregações, e muitas vezes não tem. Muitas vezes são igrejinhas pequenininhas, sabe? Então, a realidade de missões, ela tem que ser posta. Nós precisamos ter a nossa mente, a nossa consciência, sabe, dentro de uma verdade mesmo, aonde o missionário vai. Tem uns que plantam, tem outros que regam, crescimento quem dá é Deus. O importante é dê condições para o missionário fazer a obra de Deus lá no campo, uma condição tranquila. Você sai... Então, o senhor acredita que se o missionário não estiver produzindo, ele leva pressão, então? Já é aqui a 7ª pergunta, né? O missionário, ele leva pressão, então, por não dar aquela produção positiva, segundo a liderança, aqueles que enviaram ele. Ainda há esse hábito ruim, né? De cobrar, por exemplo, você manda um missionário para outra cultura, para a África, Ásia, para a Oceania, aqui para as Américas, né? E quem está do lado de cá, às vezes, por falta de conhecimento, não entende que o missionário tem muitas coisas a romper. Uma delas é a cultura. Que, por exemplo, ganhar almas lá na Guatemala não é a mesma coisa que ganhar almas aqui no Brasil. Ganhar almas lá no Butão ou lá na Arábia Saudita não é como ganhar almas aqui. Há muitas barreiras, né? Então a gente não pode ficar cobrando do missionário. Como na Índia, o senhor citou agora. Eu conheço muito bem o trabalho da Índia, através de amigos que já trabalharam, moraram lá. E a Índia é terrível, né? É uma disputa religiosa. Mas a família, ela sofre essa pressão, essa cobrança.
Pastor Jair, o senhor trabalha com missões. O senhor faz parte de um departamento de missões. A tua vida é corrida. O senhor tem que viajar para cá, viajar para lá, buscar sustento aqui, buscar sustento lá, falar de missões aqui, falar de missões lá. Então você tem que trazer resultados positivos. Sim. Se você trouxer resultados negativos, o que vai acontecer? Cobrança. Então, o missionário, quando vai para o campo, ele tem que mostrar resultados positivos. Se não mostrar resultados positivos, o que vai acontecer? Cobrança. O meu pai foi um homem que fez muitas missões, meu. Eu participei de muitas reuniões de missões. Eu participei de muita coisa, eu ouvi muita coisa. Me entendeu ou não? E a pressão do marido vai para a esposa, do pai e da mãe vai para os filhos. A pressão dos amigos, a pressão dos familiares, a pressão da esposa, a pressão dos filhos. Tem missionários que conversam comigo. Eu estou dando muito apoio para muitos missionários. Tem missionário que conversa comigo que fala para mim, pastor, os meus filhos e a minha esposa não me apoiam. Eles estão vendo o meu sofrimento, eles estão pedindo para eu parar com tudo e ir trabalhar, cuidar da vida. O que eu faço? Então, eu estou ouvindo, principalmente nessa epidemia, cara. Você não acredita o que eu tenho ouvido. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que, se eu não mandasse uma ajuda para ele estava pensando em se suicidar. Isso é forte, pastor. Isso é forte. Pergunta por mim, quantas vezes você recebeu uma ligação perguntando, Israel, você tem alguma coisa para comer? Você tem algo? Não, cara. Dificilmente eu recebo alguém ligando assim para mim. Olha, eu depositei. Eu tenho uma pessoa da minha família, minha irmã, que de vez em quando ela deposita uma oferta na minha conta. Sabe? Alguns pastores, o pastor, eu vou depositar, sabe? Mas a grande verdade é que uma vez eu fui ao Brasil e nós fomos jantar na casa num lugar com vários pastores. Pediram para eu orar. Aí, quando eu orei, falei, Senhor, eu quero lembrar da mesa dos órfãos e das viúvas. Amém. Aí o pastor falou, poxa, você é missionário. Como é que você não ora pela mesa dos missionários? Eu digo, eu orei. Ele falou, você não orou, não. Perguntou para todos os pastores, vocês ouviram o pastor Israel orar pela mesa do missionário? Aí ele disse, não orou não. Eu falei, claro que orei, vocês é que não entenderam. Quando eu disse, Senhor, abençoa a mesa dos órfãos. Ai, meu Deus. É difícil, meu. Ai, meu Deus. Se não é muito difícil, pastor. Israel. Eu ainda louvo a Deus que eu estou por aqui, mas imagina aquele que está na África, imagina aquele que está no Peru, imagina aquele que está num país onde não tem grandes condições, igual Equador, Guatemala, sabe? E outros lugares. A Eslovênia, pastor. O pastor que está lá, Vilmael, pastor. Sabe? Então, imagina, Alemanha, muitos lugares. E outra coisa, quando entramos em crise, o primeiro corte é o corte de missões. Você sabe por que eu fiquei aqui? Eu fiquei aqui anestesiado, não consegui falar. Porque veio na minha mente, aí para os meus amigos que estão me ouvindo no Brasil e fora do Brasil, está todo mundo aqui dizendo, estou encantado com a live, me passou na minha mente uma coisa. E eu e minha esposa, nós sofremos, minha filha, porque todos os dias alguém me chama, alguém me liga. Sim. Pedindo socorro. Sim. E às vezes, não é feio o que eu vou dizer agora. O pastor Saulo, que está assistindo, ele sabe disso que eu vou falar, porque por muitos anos ele foi diretor de missões e agora ele está coordenando a Senam. Ele também vive isso. Ele sempre me liga, a gente conversa. Tem muitos órfãos missionários. Sim. Tem muitos que fizeram festa para enviar. Mas agora
além de esquecer, desejam que nem volte. Yes. Tá? Yes. Tem de missionários que ficou abandonado sem receber salário por mais de ano, e ligava e não deu, não entrou. E assim é uma coisa costumeira. Mas eu creio, pastor, que Deus, neste último momento, tenho visto a preocupação do pastor Wellington Júnior, pastor Saulo, pastor José Wellington aqui em São Paulo, mudando muitas coisas, não que não estivesse certo, mas nesse último momento, Deus ele vai mobilizar uma nova logística, uma nova mecânica, porque além de ter muitos missionários no campo, há uma necessidade ainda de enviar, ou de manter autóctonos. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor, a gente já está chegando ao final, muito interessante. Estou vendo suas cãs brancas, eu já vi fotos do senhor com seu cabelinho preto, né? O tempo passou. Como é que fica o missionário e a família dele quando chega a hora de voltar para sua pátria, Pastor, estão preparados para isso? Pastor, antes de responder essa pergunta para ti, pergunta por mim se eu já fiquei debaixo de opressão. Rapaz. Muitas vezes. Agora, o senhor me conhece um pouco. O senhor conhece o meu coração. O senhor conhece o meu coração. Eu divido o meu pão com várias pessoas. Eu sei disso. Eu divido o meu pão com várias pessoas. Eu sei. Muitas vezes eu entro no meu vermelho, muitas vezes eu deixo de fazer algumas coisas aqui para enviar ajuda para as pessoas poderem comer. O senhor me conhece, o senhor sabe o coração que eu tenho. Isso é verdade. O senhor sabe como é que eu sou. O senhor é testemunha disso daí. Okay? Então, por várias vezes, pastor, eu entrei debaixo de uma opressão muito grande. Por quê? Porque muitas vezes eu não tinha para mim e não tinha como mandar. Está me entendendo ou não? E eu ficava preocupado, porque eu sei o que é passar fome, passar necessidade. Eu sei o que é você fazer a obra de Deus sem ter condições. Chegar diante da igreja sorrindo, batendo palma, Deus é bom, maravilhoso. Quando termina tudo, você entra num vazio. Você, meu Deus, né? Então, você abençoa muitas vezes, muitas pessoas, e muitas vezes você fica naquela situação, poxa, e a minha bênção, né? Então, há um projeto dentro de mim que, se Deus abrir as portas, pastor, o senhor vai fazer parte disso, né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, meu pastor presidente, é meu pai. Louvo a Deus pelo pastor José Bezerra, pastor Wellington Bezerra, o Júlio, o Dueto, tá? Eu louvo a Deus pelo pastor Saulo, são todos eles os meus amigos, tá entendendo? Eu gostaria que eles me dessem uma oportunidade para falar a respeito da realidade de missões dentro de uma conferência nacional, para falar direitinho o que é o missionário, o que o missionário sente, o que ele vive, sabe? Dentro das suas condições. Posso te falar um negócio sério para você, aqui para nós, né? Graças a Deus não é essa a minha situação. Mas se você perguntar hoje para mim, você volta para o Brasil, pastor Israel? Posso até voltar, mas vou voltar. Nenhuma igreja no Brasil tem responsabilidade comigo. Só tem responsabilidade espiritual e ministerial, financeira não. Quem é que vai me ajudar no meu sustento no Brasil? Não? Então você pergunta, o missionário está preparado para voltar para o Brasil? A família dele está preparada para voltar para o Brasil? Pode ser que sim, pode ser que não. E aquele problema, volta para o Brasil, fica... Eu não quero entrar em muitas questões, mas você conhece a mecânica de todas as coisas, né? Então, a grande verdade é que existe uma preocupação de estar no campo missionário, e existe uma preocupação também de voltar para a base, entende? Voltar para o campo. Como é que ele vai se sentir? Eu estou há 30 anos fora do Brasil. Tem gente que no Brasil que já não me conhece mais. Se o pastor Zé Wellington lá no Belém
aqui está o pastor Israel Marcelino da Silva, nosso missionário lá nos Estados Unidos, blá, 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 vamos apresentar ele, aquele negócio todo. Aí a gente fica conhecido. Se ele não fizer isso, ou outros pastores não fizerem isso, a gente torna-se um desconhecido. Por quê? Porque 20, 30 anos dentro de um campo missionário é muito tempo a distância. É muito tempo. E teve um amigo meu, pastor, amigo meu, pastor, sabe, que se eu não tivesse preparado espiritualmente, ministerialmente, sentimentalmente, ele teria me arrebentado. Eu encontrei com ele, dei um abraço e falei para ele assim: rapaz, você esqueceu de mim, hein? Sabe o que ele falou para mim, pastor? Falou assim: quem não é visto, não é lembrado. Meu Deus do céu. Aí eu falei: tá bom. Sabe, pastor Jair, desses 30 anos de missões, sabe quantas igrejas me ajudaram a pagar a minha passagem para ir para o Brasil? Nesses 30 anos, umas 4 igrejas. Tá brincando? O restante todo, sou eu que patrocino, é eu que tenho que comprar passagem, é eu que tenho que ir, é eu que pago hotel. Você está me entendendo ou não? Meu Jesus Cristo! São 4 ou 5 igrejas, nos 30 anos, pastor. Nos 30 anos de missões. Poucas, 4 ou 5 igrejas. Pastor, se eu vim pregar no nosso congresso aqui, nós vamos pagar passagem. Pastor, se eu vim pregar na escola bíblica, nós vamos pagar passagem. Pastor, se eu vim fazer... Não. Caso contrário, pastor, dá para você vir? Vou. Pastor, nós não temos condição de pagar a tua passagem. Mas vem, nós estamos precisando do senhor. Eu vou. Eu compro a passagem, boto no meu cartão de crédito e vou. Depois eu me viro para pagar o cartão de crédito. Eu sei. Você sabe disso. Você tem conhecimento disso. E tem lugares que a gente vai, que eu não quero citar nome, mas você estava comigo, que a gente acaba deixando a oferta. Não, eu vou falar, foi no Peru, eu sei disso. E além do Peru, teve também ali, Limeira de Mantena, quantas vezes eu não deixei? Limeira, Nilson é uma benção, né? A gente ia para lá, na verdade, para ajudar, né? Justamente quantas vezes eu não deixei a oferta lá, né? Ou então dava oferta. Então, eu ofertei em muitas igrejas que estavam construindo. Então, a grande verdade que você fez uma pergunta para mim, o missionário com a família estão dispostos, estão preparados para voltar? Pode ser que sim. Pode ser que não, vai depender do relacionamento, porque a distância te ajunta ou te separa. O tempo te ajunta ou te separa. Olha que coisa interessante o senhor falou assim, depende do quê? De muitas coisas. Então hoje o senhor que é um decano missionário, mas está na ativa, o senhor está como Caleb, né? Dá para aguentar ainda mais 40 anos. Qual o conselho que o senhor daria para esta força jovial que está no campo, outros que irão, né? Qual o conselho que o senhor daria para aqueles que ainda não pensam em voltar, mas para eles se precaverem, se prepararem, porque vai chegar o tempo de voltar? Qual o conselho que o senhor daria para esses? Renúncia. Renúncia a tudo. A pessoa, o irmão ou a irmã que sai para o campo missionário, ele tem que abrir mão de tudo, da renúncia. Ele tem que renunciar tudo. Você vai para o campo missionário, você é uma pessoa especial. Você vai dar... Aqui nos Estados Unidos, quando eu falo que eu sou pastor, eles me olham de uma forma. Quando eu falo eu sou missionário, eles me abraçam. Por quê? Porque eles sabem que o missionário renuncia a tudo, e o missionário não sabe aonde vai encostar a cabeça dele, reclinar a cabeça dele no futuro. Então, preste atenção, eu como missionário, no campo missionário, eu não posso ter a mesma vida que o pastor da cidade, que o pastor lá da onde eu vim tem.
Então, tem missionário que muitas vezes quer levar uma vida no campo missionário como se ele fosse um pastor setorial ou um pastor presidente. E ele não pode fazer isso. O missionário tem que entender o seguinte: ele tem que renunciar à vida dele, ele tem que renunciar ao físico dele, ele tem que renunciar aos pensamentos dele, ele tem que renunciar à roupa dele, ele tem que renunciar a todas as coisas. E, pastor, se você tiver que voltar para a base com a tua esposa e os teus filhos, voltam para a base humildemente, sem saber aonde vai reclinar a cabeça. E dependendo do tamanho da pedra que te derem para reclinar a cabeça, descansa, porque você continua sendo missionário. Quando você volta para a base, você não volta para a base para ser essa, você continua sendo missionário na base. Né? Então, a vida do campo, aonde você tem que comer, aonde tem cenoura, você vai comer cenoura, aonde tem chuchu, você vai comer chuchu, quando aparece um franguinho, você vai comer o franguinho, quando aparece você vai comer, quando não aparece nada, você não come nada, assim vai ser também lá na base. Meu pai. Assim vai ser lá na... Então, se lá na base alguém chegar e dizer assim: poxa, eu cheguei aqui, 20 anos de missões e ninguém me respeita, ninguém está me dando, quietinho, você vai continuar o teu sofrimento como missionário. Eu tenho para mim como missionário pessoas tremendamente especiais. Me diz uma coisa aí, para a gente colocar uma cereja no bolo. Eu quero já marcar outra live para o senhor, porque nós não entramos profundamente nisso aqui. Então eu vou marcar uma live, vou falar da mente. Eu creio que daqui 15 dias a gente marca essa live. Gente, nós vamos marcar outra live com o pastor Israel, porque nós somos tão apaixonados por missões, começamos a falar só de missões, e no contexto missionário, né? Missionário humano, ser, né? E não falamos aquilo que queríamos falar. Tão bom que está a palestra e a live. Deixa eu acrescentar alguma coisa. Aqui, e a gente remarcar a live da mente. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quanto tempo, então, o senhor acha um obreiro, um missionário enviado com a sua família, um tempo estimado, próprio, natural, para ele ficar no campo? Quanto tempo? Um tempo bom para ele ficar no campo e ele já pensar em retornar. E eu quero saber também a razão desse tempo. Antes de responder isso daí, com relação ao missionário voltar para o campo, voltar para a base, né? Uma das coisas fundamentais para ele poder voltar tranquilo para a base é ele ter um bom relacionamento, base ele e a base. Esse bom relacionamento, pastor, é fundamental dele com a família para a volta dele. Relacionamento de pai para filho. A base é o pai e ele é o filho. Justamente. A base é a mãe, vamos dizer assim. A base é a mãe. A base é a mãe e ele é o filho. Um bom relacionamento, está falando, está conversando, está batendo papo, sabe, momentos de estar se relacionando. Isso, então esse relacionamento ele é muito, muito importante, tá? E a pergunta que você fez para mim é a 10. Eu sei. Quantos anos? Eu vou falar isso por mim, pelas experiências que eu tive ao redor dessa terra, ok? Vou falar por mim. Dependendo do lugar aonde você está, aonde o missionário foi, eu acredito assim dentro dos meus sentimentos, né? Isso daí não significa que tem que ser, né? Eu acho que 7 anos, 5, é fundamental. Depois de 7 anos, traz o missionário com a família para fazer uma reciclagem. Sim. Deixa alguém no campo missionário. Fez a reciclagem, 3 meses, 6 meses, você quer voltar para o campo onde você estava? Ou você quer voltar para um outro? Né? Porque muitas vezes, 7 anos, a pessoa se desgasta naquele lugar. Né? A mente dele fica desgastada. Então, se ele for para um outro lugar, ele começa a ter uma outra visão e vai produzir mais. Eu fiquei 24 anos em Raienes. Então, eu sei o que eu passei durante esses 24 anos. Eu entreguei Raienes para o meu filho, o pastor Denis, né?
A igreja subiu, meu. A igreja cresceu. A igreja, pá, eu fiquei feliz da vida. Me entendeu ou não? Então eu fico pensando assim, muitas vezes a pessoa fica 10 anos, 15 anos, 20 anos e não sai daquele, né? E perde a perspectiva de crescimento. Então, eu, de acordo com a minha experiência, eu acho que o missionário e sua família deveriam ficar no campo missionário 7 anos, um ciclo, né? E depois de 7 anos, eles deveriam de voltar à base e fazer uma reciclagem, se preparar para ir para um novo desafio, ou então voltar para o campo, né? A razão maior é que depois de 7 anos, a permanência no lugar onde ele começou torna-se improdutivo muitas vezes, né? E mesmo que a obra missionária esteja indo bem, crescendo, o prudente é mudar ele de local. Depois de 7 anos, o missionário e sua família pode começar a passar por momentos de desgastes espirituais, ministeriais e também de relacionamento. Olha aí. Me entendeu ou não? Interessante, hein? Por exemplo, você vai para o campo missionário. Durante os primeiros 7 anos, é como se fosse 7 anos de casamento, né? Teu relacionamento vai legal, vai indo bem, né? Tá tudo na paz. Depois de 7 anos, começa a aparecer muitas vezes os inimigos, os problemas, começa a aparecer alguma coisa. Tem missionário que sai do Brasil para o campo missionário, achando que lá no campo missionário ele vai ter que montar a base dele, a estrutura dele, o pastor presidente de lá, e morrer lá, entendeu? E muitas vezes não é isso. Eu posso estar no Peru hoje, eu posso estar no Equador amanhã, eu posso estar no Paraguai depois, eu posso ir para os Estados Unidos. Então, o missionário, ele pode ficar num determinado lugar até ele estruturar a igreja. Estruturou a igreja, ele vai para outro lugar para estruturar outra igreja. Eu creio também no sensor de Deus, né? Deus, ele avisa quando o tempo já deu. Se o obreiro, se o missionário ou a missionária entender e estar conectado com Deus, ele vai saber o tempo que ele tem que voltar, reciclar ou voltar em definitivo. O que eu vejo dentro dessa sua fala, que muitos que não obedecem a esse toque de Deus e querem, às vezes, levar por sua própria vontade, por seus próprios projetos, por impulso, está empolgado e de repente, as coisas começam a dar tudo errado e acontece agravantes, problemas, doenças. Então, é muito importante o obreiro estar atento, não ter nada para esse momento de voltar. 7 anos depois, ele pode começar a arrancar tudo aquilo que ele plantou. Olha aí, que palavra. Tá? Outra coisa também é o seguinte, pastor, que é muito importante a gente saber disso. Quando a pessoa sai para fazer missões, ele é um missionário, ele não pode se intitular evangelista ou pastor. Sim. Ele tem que ser um missionário. Ele não pode pegar um trabuco de um evangelista e tá entendendo? Então, ele tem que fazer missões, pastor. Missões é você trabalhar na terra, lançar semente, esperar essa semente germinar. Começou a germinar, ficar bonitinho, você pergunta para Deus, para onde eu tenho que ir agora? Meu Deus. Me entendeu ou não? Qual é o outro campo? É o apostolato, é ser um apóstolo, é plantar igrejas, é trabalhar no campo. Foi o que o pastor Daniel Berg fez aí no Brasil. Foi o que ele fez. Ele começou no norte do Brasil e foi lá para o sul, como diz o outro. Ele não ficou plantado num lugarzinho assim. Meu Deus do céu. É muito forte isso, né? Aí você pergunta para mim, o pastor Daniel Berg era um evangelista? Sim, ele distribuía muitos folhetos. Sabe, pessoal? Era um grande pregador? Era um pastor? Não, ele era um missionário. Missionário, você vai fazer missões. Até ele ir embora, voltar para a Suécia, ele não perdeu o título dele. Não. Perdeu, Ele não estava desconectado da missão.
O Não. negócio dele era plantar a igreja, abrir frente de trabalho, foi isso que ele fez. A história E falar dele para todo mundo, Jesus é bom. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Ele falava que Jesus salva, perdoa os pecados, prepara o homem, batiza com o Espírito Santo e prepara o homem para ir para o céu. Então, o evangelizar, fazer missões, me entendeu? E não, por exemplo, eu vou fazer missões, mas eu vou construir o meu império lá naquele lugar e lá eu fico, né? Não é por aí. Não é por aí. Então, tem muitas coisas que estão acontecendo hoje em termos de missões que eu vejo por aí. É um egoísmo muito grande, é alguma coisa muito... É minha, essa obra missionária é minha. E não é isso, é muito maior, sabe? Então, a gente tem algumas pessoas no nosso campo missionário, por exemplo, que se ligar e falar assim, rapaz, eu estou precisando de você lá para a Ucrânia, de pastor, estou indo. Ele sai de onde ele está, eu estou indo. Arruma outra pessoa para colocar aqui. E o missionário tem que ficar feliz, alegre, quando ele tem notícia que por onde ele passou, a coisa cresceu. E muitas vezes ele fica triste, por que não cresceu comigo, foi crescer com José. Olha, se você fez um bom plantio, vai crescer. Então eu louvo a Deus que as igrejas aonde eu passei cresceram. Maravilha. Me entendeu ou não? Então, eu preciso... Quem faz missões, sabe? Ele tem que entender que ele pode chegar num momento e começar a arrancar o que ele plantou. Vem o estresse, vem o cansaço, vem a depressão, vem a opressão, vem a ansiedade, vem as enfermidades, sabe? Então, tudo isso você tem que levar em conta, em consideração. Aí alguém pode dizer assim, mas depois de 7 anos que eu plantei, não vou comer do fruto? Espera um pouquinho, rapaz. Você pode comer do fruto do reino. Deus abre um outro lugar para você, alguma outra coisa para você poder fazer. Né? Então tem gente que acha que eu vou para aquele campo, vou plantar, vou comer e vou morrer ali. E essa é uma realidade que a gente precisa prestar atenção, né? Você faz a obra missionária correndo atrás de muitas coisas, você tem a tua agenda, mas você não está fazendo o reino para você. Não. Na verdade, o reino é de Deus, né? Yes. Nós somos só coadjuvantes daqueles que ajudam a Deus. E outra coisa também do missionário, que é muito importante ele entender, é o seguinte, uma vez que ele saiu para o campo missionário, a ligação dele com a base tem que ser um bom relacionamento, né? Ele com Deus também um bom relacionamento, e ele está fazendo uma grande obra para Deus, né? Então, eu conheço um missionário, por exemplo, que chegou num determinado país, de vez ele ficar só na capital, ele começou a expandir para o interior também, né? Estou indo evangelizar, Você sabe como é que o pastor Daniel Berg fazia na época que ele dormia na minha casa, lá em Santo André, na casa do papai? Ele pegava a maleta dele, enchia de folheto, pegava o trem, aquele Santo Jundiaí, né? E ia até Jundiaí, lá perto de Jundiaí, depois voltava e ia até Ribeirão Pires, ou lá para frente, depois voltava, evangelizando dentro do trem. E a igreja cresceu. E por falar nisso, pós-pandemia, na minha opinião, as igrejas no Brasil têm que formar grupos de visitas para visitar crentes que talvez não queiram voltar mais para a igreja. Tem que trabalhar em grupos de visitas, porque vai ter muita gente que vai ficar meio assim, precisam ser visitados. Aí já é a ponte para a nossa outra live, né? Tratando da mente. Fazer evangelismo pessoal, evangelismo de massa. Porque vai estar muita gente doente, pastor.
aqui, ó, viu? Se puder até fazer cruzadas, né? E ir atrás. Por quê? Porque vai ter muita gente hoje que vai dizer assim, não vou na igreja não, porque se alguém espirrar eu posso pegar. Se alguém der uma tosse, posso pegar. Ou então ele tem coragem de ir no armazém, ele tem coragem de ir no açougue, ele tem coragem de ir no supermercado, ele tem coragem de ir... mas não tem coragem de ir na igreja. Vai ter. Então o que o pastor da igreja tem que fazer? Ele tem que olhar e dizer assim, está faltando 40%, tá? Vamos arrumar um grupo de visitas e vamos visitar esses crentes. Mas crente precisa de visita? Nesse estágio precisa. Muita gente vai precisar de visita. Pastor Israel, esse é um assunto que nós vamos discutir ele daqui a 15 dias. Uma outra live. Para a gente falar aí, não do teor missiológico, né? E vamos falar do senhor daí falando sobre problemas de ordem mental na igreja brasileira. Aí vamos abordar, eu quero que o senhor nos formular as perguntas todas nessa área da mente, porque hoje falamos só de missões, né? Um bom público, quero mandar aqui um abraço para o pastor Fábio Goulart, a irmã Rita de Cássia, a irmã, vamos ver aqui, agradecer ao Lucas, né? Que foi o anjo que Deus nos mandou para nos ajudar a colocar essa live. Eu tenho certeza que Satanás não queria que essa live acontecesse. Não, eu tenho convicção, porque nós já fizemos muita live, eu e a Lívia, e minha filha, ela é expert nisso, né? Verdade. Não conseguiu. Aí o Lucas veio como um anjo, voou correndo e chegou, pastor, o que está acontecendo aí? E aí ele entrou em contato comigo e fez essa bênção, né? Esse mecanismo eletrônico. Obrigado, Lucas, Deus abençoe sua vida. Verdade. E Deus abençoe o pastor Paulo Nunes lá em Manaus, o pastor Saulo Begoli está nos ouvindo até agora, lá em Uberlândia. É, né? Mesmo. Pastor Samuel Sobrinho aqui em São Paulo. Gente, é um tanto de gente que foi passando e eu não consigo puxar aqui. Mas, enfim, para todo mundo do Facebook, nós vamos fechar o Facebook agora, mas vamos continuar numa sala para bater um papo com o Lucas, né? Vamos continuar no Zoom aí, eu e o senhor. Mas, pastor Israel, mande um abraço para todo mundo do Facebook e já pode anunciar que daqui a 15 dias nós vamos vir para falar mais sobre a mente e a crise, ou seja, pós-crise, né? Pós-pandemia. Pós-crise. Pós-pandemia. Eu posso ficar à vontade de despedir aí do pessoal do Facebook. Nós vamos fechar no Facebook e vamos ficar só no Zoom aí, nós três na sala de bate-papo. Eu quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu sei que, de repente, muitas coisas que a gente falou, alguém pode discordar, né? Mas tudo bem. Mas eu quero agradecer a todos aqueles que nos viram, que nos ouviram. O meu abraço a todos os pastores, né, que estiveram conosco. E que Deus te abençoe, pastor Jair. Lucas, muito obrigado. Que Deus abençoe as famílias. Cuida da mente, cuida dos olhos, cuida dos ouvidos. Não fica recebendo muita notícia ruim, não, porque senão as notícias boas não vão ter espaços na mente, tá? Procura guardar a tua mente de uma forma toda especial. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz o Senhor, operando eu, quem impedirá? Então vamos nos guardar e esperar a solução no Senhor. Dentro desses 15 dias, como o pastor Jair está falando, nós vamos estar aqui, se Deus quiser, vai dar tudo certinho na próxima live aí, e nós vamos estar falando a respeito de ter uma mente saudável, uma mente com excelência, principalmente depois da pandemia. Então, é muito importante nós entendermos isso, né? Estarmos guardados pelo Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, e muito obrigado pela oportunidade. Bom, pastor Israel, nós não poderíamos fechar a live sem tributar ao dono do reino a glória e o louvor. Sim. E também fazer a nossa parte missional, que é abençoar a cada família, a cada amigo, a cada amigo. Estou vendo aqui irmã Flávia, lá de Monte Santo de Minas. Deus abençoe, ela é pregadora, missionária Flávia. Deus abençoe, enfim, a todos, tá bom? E eu vou pedir ao pastor Israel para fecharmos a live com essa oração. Após a oração, você pode fechar o Facebook e a gente fica na sala com você. Deus abençoe você de perto, você de longe. Deus abençoe você que nos ouviu, compartilhou a live. Daqui a 15 dias a gente volta aí para tratar de igreja no Brasil,
pós-pandemia, pós-crise, né? Tratando da mente pós-crise, eu e o pastor Israel, e acho que não vai ter problema. Eu quero crer que a Lívia e o Lucas vão se falar aí, nós vamos colocar uma live bem gostosa pelo Instagram, pelo Facebook, e Deus estará abençoando as famílias evangélicas do Brasil através dessa live. Então, Deus abençoe o pastor Israel, ore pelo povo. No fim da oração, o pastor Lucas fecha aí, o missionário Lucas fecha a live pelo Facebook, e a gente fica na sala dos. Bendito e eterno Deus, em nome de Jesus, chegamos mais uma vez na tua presença, te adorando na beleza da tua santidade. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de tratar assuntos, ó Deus, com relação às missões. Obrigado pela vida do pastor Jair, obrigado, Senhor, pela vida de todos os missionários, obrigado, Senhor, pela vida de todos os pastores, pela vida do Lucas, que nos ajudou. Senhor, nós queremos abençoar a todos aqueles que nos viram, que nos ouviram. Que o Brasil, Senhor, que as nações de toda esta terra sejam alcançados pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. Que sejam alcançados, ó Deus, com a tua bênção. Pai, nós, em nome de Jesus Cristo, entregamos as nossas vidas diante do Senhor. O Senhor é aquele que provê todas as coisas. Provê, Senhor Deus, o pão nosso de cada dia na mesa de todos os missionários que estão fazendo a tua obra ao redor desta terra. Lembra-te, Senhor, de nós. Ouve e atende as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Amém.